Olá pessoal, aqui é o Rodrigo Struck, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E esse é mais um vídeo que eu estou fazendo diretamente da China, assim como o vídeo anterior, que eu quero compartilhar com vocês mais alguns conhecimentos e aprendizados que eu tive aqui durante essa semana que eu estive aqui na China. E esse vídeo é específico sobre o modelo de ensino chinês e a fuga de capital, a fuga de milionários que tem acontecido aqui na China ao longo dos últimos anos e de que forma que esses dois assuntos eles estão diretamente correlacionados. Essa semana eu tive um almoço de negócios com um executivo de uma grande empresa do setor automotivo aqui da China. Ele é chinês, mas ele já morou em outros países. E junto com a gente tinha um empresário de Dubai. E era um almoço de trabalho, um almoço de negócios, e nós entramos no tema do modelo de ensino da, da China. E esse executivo dessa empresa chinesa estava me explicando sobre a forma como eles priorizam o ensino de física, matemática, ciências humanas, ciências exatas, para seguir tendo como prioridade a questão de inovações, de indústria, de tecnologia e tudo mais. E eu, durante o almoço, ainda fiz uma brincadeira. Poxa, e era isso que eu já tinha ouvido falar a respeito da China, e isso comprova mais uma vez o que eu já tinha escutado. E olha que interessante que enquanto vocês estão priorizando isso aqui na China nos países da Ásia, a gente no lado ocidental, a gente tá com discussões de que banheiros nós devemos frequentar e quais pronomes devemos usar para se direcionar a cada pessoa. E depois que eu fiz essa brincadeira, ele fez um comentário. Olha, isso que você falou é verdade. Apesar disso, as, as universidades mais reconhecidas a nível global ainda elas estão na Europa e nos Estados Unidos. E existe um limite para esse conhecimento que a gente prioriza aqui na China. E aí eu perguntei, mas como assim existe um limite, né? E ele comentou, existe um limite por causa que, embora que a gente tenha prioridade de estudar física, matemática, as ciências exatas, a saúde, tudo mais, existe um limite para conseguir colocar isso na prática, por causa que sem liberdade para inovar, não existe inovação genuína. E a China, ela se estagnou no que a gente chama da China da classe média, ou seja, ela aprendeu muito rápido a copiar, a industrializar e a exportar. Ou seja, a gente se tornou uma nação que é muito eficiente em produção, mas a gente não é reconhecido como inovação. E é por causa disso que vocês, as empresas e as pessoas dos Estados Unidos, elas ainda estão na vanguarda quanto à inovação e quanto às empresas de tecnologia. Por isso que você pode ver que as maiores empresas de tecnologia estão lá. É por isso que você pode ver que as maiores inovações ainda estão no continente norte-americano. Então, sem liberdade genuína para inovar, não existe inovação sobre controle público. E é esse controle que limita a criação da inovação aqui na China. E esse controle público é o controle do Partido Comunista Chinês. A gente não tem liberdade para isso. E é por isso que muitas das famílias que são mais sucedidas, os milionários, eles acabam, a partir de um determinado momento, mandando os filhos estudarem na Europa ou nos Estados Unidos, porque apesar de vocês terem os desafios, lá no Ocidente, ainda são as melhores universidades e mais reconhecidas a nível global. E na sequência, o empresário de Dubai, ele complementou, e é por isso, Rodrigo, que você consegue observar que existe muita fuga de capital da China, existem muitos milionários saindo
da China, por causa que aqui existe uma regra que você pode se tornar milionário, você pode se tornar uma pessoa deste nível, desse patamar na China, mas você nunca pode esquecer quem é que permitiu que você se tornasse milionário. E ele estava se referindo, no caso, ao governo, Partido Comunista Chinês. Então, embora que você construa todo esse patrimônio, você não tem liberdade e propriedade 100% sobre todo esse patrimônio. E é por isso que existe muita fuga de capital da China, por causa que esses milionários eles estão em busca de liberdade. E Dubai, você pode pesquisar que você vai ver, é um dos principais países, o Emirados Árabes Unidos, uma das principais regiões a nível global que mais atrai capital, que mais atrai milionários, que mais atrai dinheiro. E a razão é uma única simples: é o país com menor encargos fiscais. Por exemplo, se você for para Dubai, o imposto sobre o consumo é apenas 5%. E para empresas, os impostos sobre o lucro é 9%. E é um imposto que foi implementado recentemente, há poucos anos atrás nem existia. Então, em função disso, o Dubai acaba sendo um imã de atração de capital, de atração de dinheiro, e essa atração de capital, atração de dinheiro, faz com que se tenha mais investimentos, mais negócios, mais prosperidade. E, inclusive, existem regiões de Dubai, ele me relatando, né, que já tem até regiões de grupos chineses, é como se fossem comunidades de chineses que foram movimentando o seu patrimônio, o seu capital, muitas vezes através de Hong Kong, é uma forma de conseguir tirar esse capital da China e direcionando ele para Dubai e para outros países, porque no momento que você chega em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, você consegue fazer a alocação desse capital em qualquer lugar do mundo. Então, essa é a correlação que existe no modelo de ensino, ou seja, que a falta de liberdade na China não promove a inovação genuína, apenas a execução eficiente, que é industrializar, se tornar eficiente e exportar, e que as pessoas que estão em busca da inovação, que estão em busca do desenvolvimento tecnológico, acabam procurando outras regiões, e muitas famílias, muitos pais, direcionando os filhos até para outros países, outros continentes. E a correlação da saída de capital da China para outros países, também em função da falta de liberdade e da falta, digamos que, de propriedade sobre o capital que foi construído, que foi gerado, né? E olha que interessante, né, gente? Aí eu fui fazer uma pesquisa, existe um site muito bacana que se chama Capitalismo. É a palavra capitalismo em inglês, com o M mudo no final, .com. E lá eles fazem vários levantamentos de dados, várias divulgações, e existe um indicador que tem disponível nesse site que mostra um mapa de como que foi a movimentação de milionários pelo mundo, da onde que eles estão se movimentando, quais países estão perdendo essas pessoas que trazem investimentos, que a consequência desses investimentos é emprego, é produção, é eficiência, é inovação, e para onde que esse dinheiro vai se movimentando. E a gente consegue ver que a China, de fato, ao longo dos últimos anos, vem perdendo muitos milionários. E nessa fotografia, nesse mapa, o país número um que mais recebe milionários é Dubai, o Emirados Árabes Unidos, mais precisamente, e na segunda posição os Estados Unidos, ou seja, acaba sendo uma atração de capital. Tudo em função da, da liberdade econômica, da propriedade privada e, como eu comentei, apesar de termos os problemas que temos em todos os países, em todos os continentes, esses dois nos quais eu mencionei, eles acabam sendo mais atrativos, mais interessantes, né? Então esse aqui é mais um vídeo que eu gostaria de compartilhar com vocês, uma situação real, um caso de como extrair a informação da fonte
através de um almoço de negócios, através de um almoço de trabalho que eu tive com esse empresário de Dubai, com esse executivo dessa empresa localizada na China, e quais são as consequências de um modelo político e econômico e o impacto que isso gera no longo prazo. E esse é o próximo assunto do próximo vídeo que eu vou fazer, que eu vou estar compartilhando com vocês aqui no canal. Eu estou retornando para os Estados Unidos agora, nos próximos dias, e quando eu chegar nos Estados Unidos eu vou fazer um vídeo muito específico, com muitos fundamentos, com números, com conteúdos explicando a diferença do modelo político-econômico da China versus o modelo político-econômico dos Estados Unidos, quais as suas vantagens, quais as suas desvantagens, quais são as suas diferenças, para que a gente possa, mais uma vez, tomar conclusões em fundamentos, em números, em evidências sobre as diferenças dessas duas potências globais e de que forma que isso impacta nas nossas empresas, nos nossos investimentos, na nossa carreira, na nossa liderança, na nossa atuação, para que a gente possa dar a melhor direção a partir de todo esse conhecimento, todos esses dados e todas essas informações. E se você quer entender com mais detalhes de que forma que isso impacta e quais as melhores decisões você pode tomar nesses pontos que eu mencionei, na sua carreira, no seu negócio, na sua empresa, nos seus investimentos, clique no link abaixo e fique à vontade em agendar uma conversa gratuita para a gente discutir um pouco mais esse assunto, que eu vou ter o maior prazer de poder seguir compartilhando as minhas experiências, seguir poder trazendo contribuições para a sua jornada, para que você vá na melhor direção possível para aquilo que você está buscando. Mais uma vez, agradeço você que ficou até aqui, até o final desse vídeo, e nos vemos no próximo vídeo do nosso canal. Obrigado, um abraço, até mais.